Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula 10, que é a continuação de seno de um arco trigonométrico, tá certo? O que vamos fazer agora, é por isso que é item 4, tá? Acompanhe lá as aulas anteriores. Vamos fazer agora o seguinte, arcos de medidas opostas no seno, tá certo? Vamos lá. Imagina você marcando aqui um arco, deslocando um arco no sentido anti-horário, tá? E esse arco tem 30 graus, como eu mostrei na aula passada, tá certo? 30 graus. Você sabe que o seno de 30 graus ele é igual a meio, positivo, né? Meio. Agora, vamos analisar, vamos fazer o seguinte, bora marcar agora um arco de 30 graus no sentido horário. O que vai acontecer aqui? Na hora que marcamos esse arco de 30 graus no sentido horário, você vai perceber claramente que estes dois arcos, o seno de 30 e o seno de menos 30, são simétricos em relação ao eixo X. A gente viu a aula de simetria, por isso a importância de assistir as aulas anteriores, tá? Não pula a aula não. Veja, como o seno também da aula anterior, das aulas anteriores, é projeção sobre o eixo Y, imagina você tem um seno, um vetorzinho aqui, tá? O seno de 30 é meio, tá um pouco mais para cima, mas desconsidere isso, não está em escala aí não. O seno de menos 30, marcando com outra cor, tá vendo? Ele sendo menos meio. Mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. Certo? Então eu posso dizer que para menos 30, para 30 e menos 30, o que nós temos? Seno de menos 30 é igual a menos meio. Ou seja, isso implica em escrever que o seno de menos 30, tá vendo? Que é menos meio, é o oposto do seno de 30. Tá certo? Então aí você tem arcos de medidas opostas, tá? Seno de 30 é igual a menos seno de 30. Ô Tony, então eu poderia escrever, por exemplo, Tony, um arco de medida x aqui, é isso, e aqui embaixo menos x, e dizer que em linhas gerais, que o seno de menos x é o oposto do seno de x. Imagina esse 30 sendo x, não é isso? Posso fazer isso, Tony? Claro que pode, pode sim, pode. Tá? Seno de x e seno de menos x. Então, seno de menos 30, ou seja, seno de menos x, é igual a menos seno de x. Ah, entendi. Então isso significa arcos opostos, quer dizer que o seno de um ângulo negativo vai ser igual a menos o seno desse ângulo? Com certeza, captou bem. Por exemplo, se eu escrever aqui, olha, sem precisar me preocupar em desenhar já, hein? Vamos lá, se ligue. Se eu escrever aqui, seno de 120, menos 120 graus. Seno de menos 120 graus. Ele é igual a menos o seno de 120 graus. Tá, tudo bem. Daí, Tony, como é que eu termino isso? Como é que eu sei o seno de 120? Você viu na aula passada como fazer redução ao primeiro quadrante. Agora vamos ser mais práticos nessa aula, tá certo? Vamos lá. Então, já fazendo a redução de forma mais prática. Eu tenho o ciclo, tá? Ciclo trigonométrico. Eu vou marcar, vou dividir o quadrante aqui, certo? Então, eu sei que o seno ele é positivo. Lembre-se, seno é projeção no eixo Y. Então, Y para cima é positivo. Correto? Para cima é positivo. Y para baixo, eixo Y para baixo é negativo, né? Beleza? Já vimos isso na aula passada. É o eixo Y, seno é o sem sono. Pensando assim, quando eu vou para marcar, por exemplo, o seno de 120 graus, bom, seno de 120 eu sei que está no segundo quadrante, ou seja, está entre 90 e 180, no segundo quadrante. Aí quando eu projeto no eixo Y, o que eu vejo? Que esse 120 graus, ele é simétrico a quem? Pense comigo. Vamos lá. Se eu tenho aqui 60 graus, aqui eu também tenho 60 graus. É ou é? A diferença entre 180 e 120 é 60.
Logo, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Então, como é que eu termino essa minha questão? Eu faço menos o seno de 60, porque são simétricos. Ou seja, menos, aí vai na tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, lembra? Menos raiz de 3 sobre 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos e raiz onde não tem 1. Lembra? Tem até uma rimazinha que a gente faz em aula. Bom, então dá menos raiz de 3 sobre 2. Ah, Toninho, entendi. Mas você disse que ensinar uma regra super prática. Tá bom, tá bom, tá bom. Lá vai a dica ninja para você facilitar a sua vida e ganhar tempo. Se ligue, ligue, ligue. Você pediu, vai ter aqui agora. Repara só. Vamos lá. Fazendo uma dica ninja do Toninja. Lá vai ele. Olha o Toninja dando golpe lá. Ó. O ventinho aí passando. Então, essa é a dica ninja. Olha aí, ó. Se ligue, ligue, ligue. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos agora dividir aqui. Fazer de forma bem prática. Você vai resolver todos eles assim. Vai ser mais fácil, né? Você vai lembrar que o seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante. Negativo no terceiro e quarto quadrante, certo? Basta você marcar os 120 graus. Ok? Veja que essa regra faz sentido com a explicação que eu dei acima. Ó. Busca aqui no eixo horizontal 180 ou 360. Tá? E aí você vê qual a diferença entre eles. Ah, a diferença entre esses dois arcos está mais próximo de 180 ou de 360. Ah, Tony está mais próximo de 180. Beleza. Então, marca o 180, vê a diferença que é 60. Pronto. Assim você já sabe que o seno de 120 é igual ao seno de 60, que por sua vez é raiz de 3 sobre 2. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre essa dica ninja. Vamos trabalhar com seno, cosseno, tangente, todas as reduções de quadrantes e marcar sinais também. Cheio de dica para você. Vai ter uma aula só de dicas ninjas para você, tá? Mas a ideia inicial aqui é essa, de pensar em arcos de medidas opostas. Então, o seno de menos 120 é igual a menos seno de 120, que é igual a menos seno de 60, que deu menos raiz de 3 sobre 2, tá? Seno de menos x é menos seno de x. Fica aí a mensagem para arcos opostos. Isso vai ajudar a gente nos exercícios lá na frente, beleza? Se ligue, ligue, ligue. Um abraço e até a próxima aula.